E eles estavam num lugar bem gelado, e a neve estava começando. Então, um dos porcos falou com o outro: olha, se a gente ficar todo mundo separado, a gente vai morrer. Vamos se juntar? Aí, imagina os porcos espinhos se unindo. Eles começaram a se aproximar um do outro, e um fincava o outro fincava. Aí daqui a pouco um chegou e disse: não dá certo. A gente não consegue andar junto, é melhor cada um ir para o seu lado. Aí um pegou e foi para o alto da colina, e estava morrendo, né? E o outro para o outro lado, e cada um para um lado. E eles tinham dificuldade, porque quando eles andavam juntos, ou quando eles começavam a andar juntos, eles tinham muita dificuldade, porque um acabava ferindo o outro. Então, um deles pegou e disse: olha, nós temos duas opções. Uma é nós morrermos na nossa individualidade, e a outra é nós superarmos as dores que uns causam nos outros e conseguimos permanecer juntos, embora muitas vezes a nossa unidade possa produzir um pouco de conflito. E eles conseguiram passar aquele inverno gelado, com algumas feridas, alguns espinhos, alguns machucados, mas unidos. Eu acredito aqui que nós podemos ser bem melhores que os porcos espinhos, né? Então nós podemos aprender sim. E às vezes tem algumas coisas que nos unem, as dificuldades nos unem, os momentos duros nos unem, as perdas nos unem. Mas imagine nós, se nós pudéssemos começarmos a aprender a andar unidos já desde já. Que não precisasse acontecer algo ruim para que você pudesse procurar unidade. Isso seria um grande desafio. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Vamos ler do versículo 23 em diante. E vamos falar um pouquinho sobre como funciona, como é uma equipe apostólica, qual o desafio de sermos uma equipe apostólica, funcionarmos como equipe apostólica. Mateus capítulo 8, versículo 23 nos diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados. Maravilhavam-se os homens, dizendo: e a tal ponto furiosos, que até os ventos passar por aquele caminho. Marque isso. Ninguém. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, e eis que vieram ao encontro dois endemoniados. Maravilhavam-se os homens, e a tal ponto furiosos, que até os ventos. Ora, estava passando não longe deles uma. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, os demônios, e eis que vieram ao encontro dois endemoniados. Maravilhavam-se os homens, e a tal ponto furiosos, que até os ventos. Ora, estava passando, e eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, nas águas, e pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Ok? Você pode anotar também, se você quer, mais duas referências, que é Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 ao capítulo 5, 21. E também você pode anotar a referência da mesma história em Lucas 8, 22 ao 39. Nós vamos falar um pouquinho de todas. Pois muito bem, Jesus estava num momento do seu ministério, e grande parte do ministério de Jesus se desenvolveu às margens do Mar da Galileia. Chamado de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, é a mesma coisa. Na verdade, o Mar da Galileia fica ao norte de Israel, tomando por base Jerusalém. Fica mais ou menos a mais de 100 quilômetros, 150 por aí, 130.
E o Mar da Galileia foi a região onde Jesus ele desenvolveu grande parte do seu ministério. Esse mar, embora a Bíblia chame ele de Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, é um lugar de água doce. Não é um mar de água salgada, é um lugar de água doce, é como se fosse uma lagoa. Para nós seria mais ou menos como a Lagoa dos Patos, assim. E Jesus, ele, embora não tenha crescido na Galileia, ele, de uma família que era oriunda de Nazaré, Nazaré ficava nesse caminho entre a Galileia e Jerusalém. Nazaré era uma cidade que ficava numa montanha, e para você passar e ir até Nazaré, você tinha que passar por uma cidade chamada Caná, Caná da Galileia, que é uma cidadezinha, na verdade, maior do que Nazaré. Hoje não, mas na época de Jesus sim. E ali então, era uma cidade que ficava na beira do caminho. Quando as pessoas iam viajar, subir para a peregrinação até Jerusalém, sempre passavam por essa estrada. Era a estrada que ligava o norte de Israel até o sul onde estava Jerusalém. Pois muito bem, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa o seu ministério justamente aí, nesse miolo. Você vê que ele é batizado no Rio Jordão, que é na parte norte, mas logo ele já vai, depois do deserto, ele vai para o Mar da Galileia, onde ele se encontra com Pedro. Ele usa o barco de Pedro, e ali ele vocaciona os seus primeiros discípulos. A Bíblia fala que Pedro, André, João, eles começam a seguir Jesus ali. E a base de Pedro, a base de Jesus, do ministério de Jesus, é justamente em Cafarnaum. E Cafarnaum é uma cidadezinha, um povoado, assim podemos dizer, pegado na margem do Mar da Galileia. É um lugar marítimo, e ali ficava a casa de Pedro, e Jesus ele morava na casa de Pedro. Você sabe que a gente observa assim que Pedro era um cara muito, vamos dizer assim, metido na vida de Jesus, né? 2 por 3 ele estava lá dando conselho para Jesus. Por quê? Porque Jesus morava na casa de Pedro. Jesus ele era um hóspede. Quando fala assim, ele estava em Cafarnaum, era na casa de Pedro. A residência de Jesus era ali. Até hoje tem assim, é um museu lá hoje. E o interessante é que ali Jesus começa a ter todo o desenvolvimento do seu ministério. As suas entradas e saídas estavam sempre ligadas à Galileia, ligadas ali a essa base que ele tinha, vamos dizer assim, onde ele passava grande parte do tempo dele. Pois um belo dia Jesus chega para os seus discípulos e diz: hoje nós vamos para o outro lado. Quando você lê Marcos capítulo 4, a Bíblia diz no versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. Sabe, para nós é uma expressão normal. Não, vamos passar para outra margem. Mas o que significa isso, passar para outra margem? A margem que eles estavam era um dos lados aonde era território da Galileia, aonde era um território onde os judeus viviam, onde a cultura judaica estava funcionando, aonde haviam sinagogas, aonde havia toda uma estrutura política e religiosa de forma que se podia pregar. Era uma região onde o ministério de Jesus estava fluindo. As multidões estavam se convertendo, os judeus estavam entregando as suas vidas. Mas uma bela tarde, no fim de tarde, Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, hoje nós vamos passar para o outro lado. Para nós aqui, uma expressão passar para o outro lado é uma coisa muito subjetiva, assim. Tá, eles vão para onde? Mas o outro lado que Jesus está falando aqui é uma região chamada Decápolis. E Decápolis é uma região de 10 cidades, que na verdade de 10 a 18, mas o nome Decápolis, depois elas cresceram, eram 10 cidades. E essas cidades, elas eram cidades que ficaram sob a influência e o domínio dos gregos. E a cultura dessas cidades, a religião dessas cidades era grega. Ou seja, eles eram pagãos. Eles não eram pessoas que temiam a Deus, não conheciam Deus como os judeus conheciam, e tampouco estavam esperando o Messias. Podemos dizer que a região de Decápolis representa os gentios e os incrédulos.
Veja que a região de Decápolis, ela era fronteira, fazia frente com a região do Mar da Galileia. De um lado, muito evangelismo, do outro lado, nada. E Jesus chega para a sua equipe e fala: vamos subir no barco e vamos para o outro lado. Na bem da verdade, o que Jesus estava fazendo era preparando os seus discípulos para funcionarem em equipe. Toda vez que Deus quer vocacionar uma equipe, Ele vai trazer um período transitório para essa equipe. Desafios produzem no meio de uma equipe o senso de cooperação. Alguns pesquisadores que estudam sobre liderança resolveram, em uma universidade que eu não lembro o nome agora, resolveram estudar o senso de liderança de uma equipe. E eles pegaram um grupo de pessoas e, pasmem-se, botaram eles dentro de um barco. E o barco, e deram um remo para cada um e disseram: bom, vocês devem cruzar para o outro lado. E aí, a turma entrou no barco, cada um pegou um remo, e cada um começou a remar do seu jeito, para o lado que queria. E se você nunca remou, é o seguinte: se você rema mais de um lado do que de outro, o que acontece com o barquinho? Ele começa a andar em círculos. Ele não tem direção. Por isso que mais importante do que simplesmente remar, é você entender que você precisa ter uma direção, um alvo. Então, aqueles estudiosos pesquisando sobre o comportamento humano em relação à liderança, viram que não. E eles, cada um começava a remar para um lado e não saía do lugar, até que de repente entre eles um dizia: não, gente, só um pouquinho, vamos parar aqui. Tu rema para a direita, outro rema para a esquerda, e vamos equilibrar isso aqui, tá, entendeu? Quer dizer, um teve que assumir o quê? A liderança. Ninguém disse você é líder, simplesmente a necessidade levantou o líder. Me entendem ou não? Simplesmente alguém teve que, diante de uma circunstância, se levantar e dizer: não, só um pouquinho, gente, vamos por aqui, vamos dar a direção. Pois muito bem, quando esse barco chegou na margem, eles tiraram o líder e colocaram outra pessoa. E eles descobriram que agora, quando o barco estava voltando, outro se levantou como líder. E eles entenderam, então, esses pesquisadores, que a liderança, ela se desperta no meio de adversidades e necessidades. Quantos me entendem? No meio de um senso de perigo, geralmente a gente se acorda e fala: bom, parece só um pouquinho, alguém tem que fazer alguma coisa. É assim. Eu lembro que um dia eu estava em casa, era um sábado, e de repente eu escutei um barulho e uma gritaria na frente de casa. Estava um carro pegando fogo e o pessoal não sabia o que fazer, e todo mundo correndo. E como a gente já tem senso de liderança, eu falei: só um pouquinho, gente, calma. Mangueira, torneira. E aí eu já conectei uma mangueira e nós já apagamos o incêndio. Por quê? Porque no meio de uma dificuldade, sempre alguém vai ter que ter uma voz de comando. E aqui Jesus estava levando os seus discípulos para aprenderem a funcionar em equipe. Sempre que Deus quer fazer você e tua casa, tua família, ou as pessoas que andam contigo funcionar em equipe, Ele vai propor para você atravessar os teus limites. Para eles chegar e dizer: vamos a Decápolis, era dizer: nós vamos em um território que não é o nosso território, vamos conquistar. Era a primeira viagem apostólica, era a primeira viagem que eles fariam como equipe apostólica, de enviados, de levar algo para outra margem. Sabe, é muito bom quando nós estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, celebrando, adorando, cantando, intercedendo, se congregando, tocando. É legal. Como fala a turma aqui, é massa.
Mas saiba que o Senhor não vai te deixar o resto da vida na tua base, chamada Cafarnaum. O Senhor não vai deixar você o resto da vida às margens do mar da Galileia, porque a Galileia é chamada Galileia dos gentios. E o Senhor colocou o ministério de Jesus ali com um propósito: treinar eles para alcançarem os gentios. E a Bíblia diz então que quando eles entraram no barco, toda a equipe, os 12 com Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Dormir. Por quê? Porque Jesus dormindo, o líder está ausente. Vamos ver como eles vão se comportar agora no meio das dificuldades. E Jesus deita e dorme, e ele tem uma capacidade de dormir e desconectar. Tem uns aqui que tem a mesma habilidade, eu já vi que isso é um dom de Deus. A casa cai, entendeu? O barco está quase afundando, e você pode pegar o cara, sacudir, e continua. No outro dia você pergunta: tu não viu o que está acontecendo? Não vi nada. Jesus entrou num desses sonos assim, profundos. Eu não sei se ele estava cansado de um dia de caminhada, de ministração, de ministério, mas eu sei que o Senhor naquele dia, ele queria ensinar algo para os seus discípulos. E o que ele queria ensinar é que aquela equipe, aquele grupo de homens, não era apenas um grupo, deveria funcionar como uma equipe de enviados, uma equipe apostólica. E eles estavam dentro de um barco, e esse barco começa a ser violentamente afligido por ventos e ondas e uma tempestade. Se você ler nos outros textos que eu recitei para você, você vai ver que num deles diz o seguinte: e de repente o barco começou a encher de água. Eu não sei se você aqui já fez alguma aventura ou já teve algum naufrágio na tua vida. Eu posso dizer que eu já tive um naufrágio. E não é conversa de pastor, irmãos. Quando nós fomos pastores em Encruzilhada do Sul, esse caminho que há hoje para Encruzilhada não estava pronto. Então você tomava um ônibus aqui, tinha 2 horários de ônibus por dia, um às 6 da manhã e outro às 6 da tarde. Levava 6 horas de viagem daqui a Encruzilhada. O ônibus chegava na beira do rio Camaquã, você desembarcava do ônibus, entrava, quando estava tudo certo no rio, você entrava numa balsa e atravessava para o outro lado. Quando o rio estava cheio, que a balsa não podia entrar por causa da correnteza, eles tinham uns barcos chamados caicos, feitos de madeira, e a tripulação, ou seja, os passageiros do ônibus, desciam, formavam fila, e de 3 em 3, 4 em 4, começavam a passar nos barquinhos. Muitas vezes eu tomei o ônibus aqui 6 horas da tarde, e quando nós chegamos na beira do rio, o rio estava cheio, e nós não tínhamos como passar, senão com o barquinho. A Sabrina, eu e o Betuel com 6 meses. Bebê. E nós subíamos no barco. Noite, irmãos. Breu. Imagine no meio do rio, sem uma lanterna, assim, conduzidos por uma lâmpada que tinha do outro lado do rio. Era o nosso alvo aquela lâmpada. Então, geralmente o barqueiro, ele corta a correnteza acima, porque a correnteza vai te empurrando. Quando você chega no meio do rio, o barco vira assim e vai em direção à margem. E ali, no meio daquele rio, muitas vezes eu orando, e eu me fazia uma pergunta: se esse barco afunda, quem eu salvo? Minha mulher ou meu filho? Sabrina não sabia nadar, o Betuel bebê. E nós passávamos orando.
Graças a Deus nunca sofri um naufrágio com a Sabrina. Mas uma outra vez nós fomos, e havia um irmão que nós tínhamos vindo a Pelotas e voltamos, pegamos o ônibus pela manhã, chegamos perto do rio 11 da manhã, e o cobrador do ônibus resolveu dar uma de barqueiro. E eu olhei assim, sabe, irmãos, não levei fé no barqueiro. Ele sentou atrás de mim assim, porque ele ficava com remo. Eu sentei na frente do barqueiro, malas, o irmão, que era uruguaio, e uma mãe e uma filha. E quando nós subimos naquele barco, eu falei para o cobrador, falei, meu amigo, peso demais. Não, tranquilo, estou acostumado. O meu convidado me olhando nos olhos. E a mãe e a filha começaram, meio com medo. E eu disse para elas, por favor, não se mexam. Tranquilas, só respirem. E ela, ai moço, não me assusta. Eu falei, não mexa, não se balance. Por quê? Porque os barcos, irmãos, estreitos, eles fazem isso. E bom navegador não teme isso. No meio do rio, começou a entrar água no barco. No meio do rio Camaquã, cheio. Fundo, irmãos. E eu falei, cara, rema. Eu falei para ele, rema que está entrando água. E as mulheres entraram em pânico. E quando elas entraram em pânico, elas começaram, ai meu Deus! E eu já fiquei em pé, irmãos. Eu falei, pronto, o primeiro naufrágio da história começou. E quando eu vi, o barco fez assim, debaixo de nós. E no meio do rio Camaquã, o barco afundou. Mala para um lado, as mulheres sem saber nadar. O barco virou e emborcou contra as minhas pernas, me puxando para baixo. E eu subi para cima dele assim, e comecei a nadar. Salvamos a mãe, salvamos a filha, graças a Deus. Perdemos só coisas pessoais. Chegamos no outro lado, louvando a Deus, porque tínhamos, sabe, ali podia ter acontecido uma tragédia. Quando eu sentei na margem, cansado, eu comecei a pensar, e se fosse a minha esposa e meu filho? Quantas vezes, Deus, na noite nós fizemos isso? Eu sei o que os discípulos pensaram naquele momento. Porque naquele momento, irmãos, o barco deles começou a ser afligido por uma tempestade terrível. Sabe, às vezes nós nos levantamos para obedecer o que Deus tem nos dito. Ele mandou, cruza para o outro lado. Ele está no barco. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja te treinando para que no meio das tuas tempestades você aprenda a ter comportamento de uma equipe apostólica. Sabe, eles começaram a gritar, entrou no coração deles pânico. Sabe, quando a pessoa está em pânico, ela trava, ela não sabe o que vai fazer. E o que aconteceu com eles foi isso, pânico. Algum deles chegou até Jesus e disse, ei, mestre, eu não acredito que está dormindo, o cara acorda. Nada, Senhor. Que Como é que é a turma do aí que tem mesmo? Acorda! Jesus faz,
Senhor, não é nós estamos morrendo, homem. E Jesus levanta, e a primeira coisa que Jesus fala: tímidos, homens de pouca fé. Tímido. Veja que essa palavra, a palavra timidez, no grego, ela é usada para timidez, fraqueza de fé, incredulidade. Tudo isso é a mesma palavra. Jesus está dizendo para eles: tímidos. A timidez é o sentimento que antecede o pânico. Timidez é quando você não consegue reagir, reacionar diante de circunstâncias desconhecidas que você não sabe como fazer. Quando Deus te chama para você aprender a funcionar como uma equipe apostólica, a primeira coisa que você vai ter que entender é que diante de circunstâncias novas, você tem que assumir o controle e a autoridade espiritual que Ele te deu. Sabe qual era o problema daquela equipe? Não sabia usar a autoridade que Ele havia dado. Ele levanta e Ele abre a sua boca e diz: vento, para, mar, acalma-te. E por um instante, tudo voltou ao normal. Para os discípulos, era uma tempestade natural, algo comum, algo talvez que eles já tivessem visto muitas vezes, porque grande parte destes homens eram pescadores, estavam acostumados à navegação, estavam acostumados com esse mar. Mas quando Jesus levantou, Ele não tratou a tempestade como algo natural, Ele tratou a tempestade como algo espiritual que estava se opondo. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: quando você se levanta para sair de uma margem para o outro lado, existem grandes resistências espirituais. Existe alguém que não está interessado no teu avanço, existe alguém que não está interessado que você cruze os teus limites, cruze a tua fronteira. E sabe o que ele tenta fazer? Produzir no teu coração medo e pânico. Quantas vezes você desistiu de continuar o teu caminho, o teu percurso, porque você entrou em pânico? E talvez muitos aqui não saibam, no segundo culto eu vou falar melhor sobre isso. Mas a palavra pânico é oriunda da palavra Pan. E a palavra Pan é um deus grego responsável pelo medo. Pânico é uma palavra que denota pessoas que foram tomadas e dominadas pelo deus Pan. Ou seja, um espírito que domina pessoas por meio do temor, por meio do medo, por meio do pavor, por meio da insegurança. Sabe, às vezes nós nos dispomos a irmos a outros níveis, queremos crescer, e a primeira coisa que o Senhor estava ensinando para aquela equipe é o seguinte: se vocês querem funcionar como equipe apostólica, se vocês querem ter unção de rompimento, se vocês querem atravessar os limites de vocês, vocês vão ter que aprender a confrontar esse Deus chamado medo. Quantas vezes o medo te tirou o que Deus tem para ti? Jesus não tratou a tempestade de maneira humana. Jesus não tratou a tempestade como mais uma tempestade. Jesus assumiu a autoridade espiritual e confrontou o que estava por trás daquela tempestade. Sabe por quê? Porque eles estavam indo para uma região que estava possuída sobre domínio territorial de espíritos territoriais.
Às vezes nós nos convertemos e perdemos o entendimento de que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e contra todas as forças espirituais da maldade. A luta que nós temos se reproduz em muitas circunstâncias do nosso dia a dia. Mas quando quando Jesus usou autoridade, tudo se acalmou. Olha aqui para mim. Você escolhe que tipo de vida cristã você vai ter. Se uma vida de temor ou uma vida de autoridade. Sabe o que tirou o povo de Israel e fez o povo de Israel andar 40 anos no deserto? Medo, pânico. Satanás conseguiu usar os gigantes, as cidades fortificadas, a força, para fazer com que todos os 10 espias voltassem com medo no coração. E o medo desanima, a covardia desanima. Medo de experimentar coisas diferentes. Medo de viver coisas novas. Quando Jesus desembarca, surgem 2 homens. E estes homens, eles eram possessos de espíritos malignos. Eles estavam nus, nem correntes conseguiam dominá-los. Eles viviam nos sepulcros, no meio de um cemitério. Eles viviam como animais. E quando Jesus desembarca na praia, estes espíritos ferozmente não permitiam que ele entrasse naquele território. Você acha que o diabo vai ficar esperando você cruzar para o outro lado do teu ministério? Você acha que o diabo vai ficar esperando você assumir a tua identidade de salmista, de profeta, de homem de Deus? Você está num barco, e esse barco chama-se igreja. Esse barco aqui chama-se igreja, e nós estamos, e Jesus está dentro desse barco. E sabe o que ele está dizendo? Aprenda a te levantar no meio das tempestades. Não seja tímido e nem de pouca fé. Assuma a autoridade espiritual diante das lutas e das dificuldades. Te posiciona. Porque tu estás em uma travessia. Estás indo para outra margem. Semana passada tivemos tantas batalhas. E no meio das lutas, eu comecei a orar e o Senhor disse para mim: Marcos, estás em uma travessia. Tempestades te assolam. Usa a autoridade. E eu falei: chá para mim, Senhor. Entendi o recado. Quantas vezes, quando eles desembarcaram, haviam 2 homens. E estes homens, possuídos de demônios, eles estavam se opondo, eles não permitiam que que Jesus entrasse com os discípulos e alcançasse a cidade. Jesus não conseguiu entrar na cidade. Havia um espírito territorial. Quantas vezes os espíritos territoriais não deixam você avançar na tua vida, nas tuas finanças, nos teus negócios, na tua família? Espíritos familiares que estão agindo durante décadas, séculos. E você diz: eu não sei porque que meu casamento está sempre numa tempestade. Eu vou te falar por quê, meu irmão. Porque você tem um espírito territorial que tomou a tua casa, a tua família há gerações. E esse demônio não quer sair daí. Sabe o que os discípulos viram? Pavor de novo. Porque agora aquele endemoniado, que não era um, eram 2, saíram de encontro a Jesus e não deixavam eles passar. As pessoas tinham medo.
Estes 2 homens possuídos produziam pânico em toda a cidade. De novo, pânico, medo. E o que Jesus faz? Confronta. Quando Jesus bota o pé, estes 2 homens jogam-se aos pés de Jesus, começam a adorá-lo e dizem: Filho do Deus vivo, que temos contigo, vieste nos atormentar antes da nossa hora. Eles estão dizendo: não é chegada a nossa hora ainda, e esse território é nosso. E Jesus não fala nada, Jesus só pergunta: qual é o teu nome? E eles respondem: Legião, porque somos muitos. Havia uma legião de demônios ocupando aquele território. Às vezes nós tentamos passar por alguns limites e nos encontramos com esse espírito. E eles disseram, me chama a atenção que em Marcos capítulo 5, versículo 10, 9 e 10 diz assim: e perguntou: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou encarecidamente que não os mandasse fora do país. Olha o que os demônios pediram: não nos mandem embora da nossa região. Nós somos espíritos territoriais, nós não queremos sair do nosso território. Podemos largar esse homem, podemos sair da casa dele, mas nós não vamos sair desse território. Sabe qual é o território? Decápolis. 10 cidades com uma cultura pagã, com uma cultura idólatra, com uma cultura presa à feitiçaria, à idolatria. E Jesus está ensinando os seus discípulos: vou ensinar vocês o que é ser uma missão apostólica. Nós vamos ir a territórios hostis, vamos entrar aonde Satanás reina e governa, e vamos tomar o território. Ser uma casa apostólica é uma casa de toma de território. Ser equipe apostólica é ser equipes de tomadas de território. Ou você aprende a vencer suas batalhas, ou você vai cair sucumbido no deserto. Muitos não vão entrar naquilo que Deus tem, sabe por quê? Porque tem medo, não firmam. Na primeira batalha, melhor era o Egito. Havia uma manada de porcos. Uma grande manada. E os demônios disseram: não nos manda para fora do nosso território, manda nos entrarmos nesses porcos. Os demônios habitam na impureza. Escuta o que eu estou dizendo. Por que a impureza sexual torna você um habitat de demônios? Porque demônios habitam em impureza. Um dos nomes de Satanás é Beelzebu. Beelzebu é o senhor das moscas, do que está morto, podre e o que é impuro. Toda impureza atrai demônios. Toda impureza se torna habitação de demônios. A área que você é impuro, você vai ter que aprender a ser santificado, porque essa área é moradia de demônios. E Jesus disse: ok, vão.
E os demônios entraram na porcada, lançaram-se precipício abaixo, caíram no mar, e os porqueiros se apavoraram. Os porqueiros não se apavoraram porque porque 2 homens haviam sido libertos. Eles se apavoraram, sabe por quê? Porque a economia deles foi tocada. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma igreja de rompimento chega em um território, a economia daquele território é abalada. Muitos não estão entendendo o que o Brasil está passando. Pois eu vou dizer uma coisa: existe uma igreja que ora, independente de lado A ou B. Quando eu observo, eu vejo todos se curvando aos princípios de Deus. E vão se curvar, sabe por quê? Porque a espada do Senhor está desembainhada no nosso país, e o Senhor vai trazer o que tem que ser trazido, a duras custas. Sabe o que acontece? A economia daquela cidade foi abalada. Há muitas cidades que a economia delas está baseada em coisas impuras, em coisas que Deus não apoia, não aprova. Negócios mal feitos, corrupção, roubo. E sabe o que Deus está fazendo? Está fazendo com que isso seja abalado. Os porqueiros ficaram em crise. Eles disseram: existe um grupo de homens, existe uma equipe, um grupo de homens, eles são chamados de apóstolos, e eles desembarcaram na nossa praia, e só num instante todos os nossos bens acabaram. E a cidade entrou em pânico. Foram todos correndo para aceitar Jesus. Foram correndo para dizer: por favor, vá embora. Nós não queremos você aqui. Só que quando aquela cidade chegou, eles viram aqueles homens vestidos, conversando, se alimentando. Sabe o que abala uma cidade? Não é a religião, é a transformação de vidas. É quando você olha para uma pessoa que você sabe que o que Deus fez foi uma obra sobrenatural na vida dela, que ninguém poderia ter feito. E eu vejo que estamos em dias em que haverão transformações sobrenaturais. Pessoas que jamais seriam libertas vão estar em perfeito juízo, sentadas dentro das igrejas, e a sociedade vai olhar e vai dizer: quem você é? Não acredito. Um dos libertos chegou para Jesus e disse: deixa eu ir contigo, eu não quero ficar mais aqui. E Jesus disse: não, tu vais ser minha equipe aqui. O primeiro missionário da história não foi um dos 12, foi o gadareno. Versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera, e todos se admiravam. Quando você abre os evangelhos, você vai ver que quando estão falando sobre as multidões, seguido fala: e pessoas vindas de Decápolis. Quem mandava essas pessoas?
o missionário gadareno. Você vê como é importante você aprender a funcionar como uma equipe? Você sabia que do outro lado das tuas tempestades estão pessoas que vão ser libertas com a mensagem que você carrega? Ou você assume o entendimento de que você é um discípulo de Jesus, ou você, meu irmão, vai ficar sempre chorando, com medo. Uma casa apostólica é uma igreja que funciona como equipe. Nós estamos cruzando, estamos atravessando nossos limites. Essa casa não só está atravessando o mar, ela está atravessando os seus limites, e estamos alcançando outras nações. Eu não sei se eu fiquei feliz com essa palavra, ou se eu já fiquei preparado pelo que vem pela frente, mas eu sei que Decápolis me espera. Eu sei que há cidades que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, há pessoas que precisam conhecer a Cristo. E sabe onde estão as pessoas que vão ser ponta de lança? Estão aqui, na minha frente. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração por ti hoje. E a primeira coisa que eu quero repreender na tua vida é todo o domínio do espírito de medo. Fecha os teus olhos. Quantas vezes você parou no meio da tempestade? Quantas vezes você ficou pensando que o teu barco ia afundar? Quantas vezes você ficou pensando que a luta que você estava, Jesus não estava vendo? Parece que ele dormiu. Parece que ele nem se importa. Mas tudo que Jesus está fazendo é simplesmente te levando a vencer teus medos. O pânico e o medo é muito mais do que um sentimento. Síndrome do pânico, ataque de pânico, é muito mais do que uma patologia psicossomática. É uma batalha espiritual. E se você não aprender a lutar essa batalha, esse espírito chamado Pan, que gera pânico, vai continuar te dominando. Turimaste kondostumasere. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque você não pede perdão porque você tem agido incredulamente. Medo que vai faltar dinheiro, medo que teu casamento vai terminar, medo que você não vai chegar no alvo, medo de perder tua família. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. O que eu temia me sobreveio. O que você teme abre uma porta de ação. Aquela tempestade não era simplesmente uma tempestade, era um confronto espiritual com o espírito territorial que estava agindo naquele país. Quantas vezes você tem confrontos espirituais com espíritos familiares, territoriais que agem na tua família por séculos? E você acha que o diabo tem deixado barato você querer atravessar?
E a hora é chegada de você entender que o Senhor te deu um manto de autoridade. E esse manto de autoridade que você carrega foi pago pelo preço do sangue do Cordeiro Imaculado. E na autoridade do nome dele, os demônios saem. Para de ficar temendo e te levanta em autoridade e repreende agora. Use a autoridade que o Senhor tem te dado como um filho dele. Quantas vezes a doença entra e você entra em pânico. O médico diz para você que você está com câncer. Uma amiga sua diz que o teu marido está com outra. E aquela mensagem de pânico entra em você. E o diabo vai te dominando, vai te dominando. Ei, Satanás é pai de mentira. Mas Jesus é o príncipe da paz. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque estamos tu maribe. Que tal você romper com os teus limites hoje? Que tal você dizer: eu estou aqui, Senhor, eu estou pronto para atravessar para o outro lado. Eu estou pronto para levar, para ir para outro nível. Eu quero aprender a funcionar como equipe. Eu não quero mais ser individualista, solitário. Eu não quero mais ser alguém que trabalha só para mim mesmo. Primestoa Yamanastumaye. Quando Jesus entrou naquele território, até os demônios o adoraram. Quando chega uma equipe de rompimento, o primeiro sinal é que o território começa a adorar a Deus. A adoração é a marca que o reino de Deus tem chegado. Nós temos levantado uma bandeira nessa cidade. Nós temos levantado uma bandeira, um estandarte. Não fraqueje. Se a tempestade está sendo dura, te levanta. Não sejam tímidos. Não sejais tímidos. Primestoa, Priquesto Master. Vamos. O que Jesus esperava que os discípulos usassem a fé, se levantassem repreendendo. Como é o nome da tua tempestade? Vamos, use a autoridade. Deus te deu uma afiada espada de 2 gumes na tua boca. Usa ela. Deus te deu armas espirituais. Deus te deu louvor, adoração. Deus te deu jejum, intercessão. Deus te deu o poder de você fazer votos e pactos. Essas armas desatam o poder sobrenatural de Deus. Priquestomoa, Primestu Mastere, Priquestu Tuye. Vem, toma o teu lugar aqui. Priquestou. Vem, toma o teu lugar aqui. Primestu Mas. Vem, toma o teu lugar. Deus está te levando a outro nível, a outra dimensão, a outro momento na tua história. Não estacione desse lado de cá. Tenha coragem de atravessar. Vem, toma o teu lugar aqui. Sim, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Teu lugar aqui. Vem e toma o
teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu no trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu no trono. Aleluia. Levante as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome, eu repreendo todo domínio, todo governo do espírito de pânico, toda ação do espírito de medo, financiada e sustentada pelo esse demônio chamado Pan. Eu agora anulo e cancelo. Eu ordeno espírito de pânico, pânico e espanto noturno que impede as crianças de dormirem. Te repreendo. Solta agora. Espírito de pânico que opera em casa, na família, no lar, no trabalho, na igreja, no ministério. Eu te repreendo. Solta. Declaro agora uma casa livre. Declaro livre, liberdade agora. Declaro espírito de ousadia, de coragem, de valentia. Declaro agora um empoderamento da parte de Deus em nome de Jesus. Agora, vamos, levante as tuas mãos. Comece a receber de Deus uma unção de coragem. Vamos, unção de coragem. Unção de coragem. Vamos. Unção de valentia e de coragem. Unção de valentia e de coragem. Agora. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão ungiu no trono. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Dê um abraço no teu irmão e vá feliz com Cristo. Te abençoo, uma boa semana. Aqueles que vão ficar para a reunião das 20, por favor fique, permaneça no seu lugar. E aqui